Olá a todos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa especial em comemoração ao Dia Internacional da Privacidade. Eu sou o João Doreto, sou advogado, especialista em proteção de dados pessoais e tô aqui hoje nessa conversa com a Juliana Borges, talvez a minha maior referência em Nossa, amiga. proteção de dados. É uma honra, Ju, estar aqui sentado para a gente conversar um pouquinho mais sobre proteção de dados. São 6 anos agora já, Sim, desde o início da vigência da lei. Já enfrentamos muitos desafios muitos. nessa E como? caminhada, né, Ju? E como? São vários os desafios e é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho disso com você. Amiga, imagino, o prazer é todo meu. Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que a gente tem muito assunto para a gente falar hoje. Eu espero que você que está aí nos assistindo aproveite bastante. É isso, vamos lá. Ju, acho que para a gente aquecer um pouquinho Sim, aqui, dar início a vamos essa lá. nossa conversa, vamos falar um pouquinho do cenário Uhum. para o DPO, para o encarregado de dados pessoais. O que que você tem vivido na prática? O que que você tem visto que o DPO tem sido mais demandado recentemente? Muitas das vezes o pessoal fica muito atrelado à figura do DPO como meramente uma figura que vai fazer a interseção entre a NPD e empresa, titulares e empresa. Mas nesses anos que eu tenho atuado como DPO as a Service, eu tenho percebido que a figura do DPO ela se torna uma figura muito estratégica dentro da organização. Então a gente está atuando bastante, primeiro com a parte de governança e inteligência artificial. Tem vários clientes que têm base tecnológica e estão trazendo a IA para dentro de seus produtos e serviços. E também toda essa parte da governança mesmo interna, porque hoje a inteligência artificial está na palma da nossa mão. Então, isso se aplica também aos funcionários, né? Então, como esses Com dados estão sendo certeza. ali conduzidos dentro da organização por esses funcionários. Além disso, tem muito ali, acredito que vocês também estão com isso lá no escritório de vocês, a questão contratual, as negociações contratuais, as auditorias entre empresas também, está muito forte essa parte. E também, principalmente, assim, o que eu tenho mais visto como fator estratégico é deixar com que o produto e o serviço do cliente traga confiança para o cliente deles através da proteção de dados. Perfeito, Ju. Nossa, eu também tenho visto muito isso, que cada vez mais os usuários dos serviços, né, os Sim, clientes finais, eles têm pesado muito a decisão deles de seguir com uma contratação ou de dar até continuidade em um contrato se ele tem a exato. certeza que os dados deles estão protegidos ou não. Ainda mais nessa nossa era, nessa nova era da inteligência artificial, né? Mas, Ju, até antes de chegar nisso, acho que você falou num ponto que para mim ele é muito preciso, que é a questão da governança, Sim. né? O uso da IA, por exemplo, o chat GPT, tem facilitado muito o acesso a informações. E eu tenho visto com muita temerosidade o uso dele para visão incorreta. Então, eu já peguei algumas empresas, principalmente nessa virada de 2025, final de 2025, agora até já no início de 2026, que têm sofrido porque usaram às vezes o chat GPT para fazer políticas ou para fazer Nossa, alguns sim, avisos internos sim. e enviaram isso em auditorias, Ju. Você tem noção É, disso? Porque as pessoas acham assim: não, vamos fazer umas políticas que vai estar tudo certo. Mas agora, nesse ciclo que a gente tem visto, né, o mercado, principalmente das empresas maiores, exigirem de fato essa governança dos seus prestadores de serviço, principalmente dos seus fornecedores, a questão da governança fica mais forte. muito. Não é mais só um papel, né? A gente Não. precisa de fato de ter medidas. E eu queria que você, que você tem visto assim dessas medidas? O que você acha que tem sido o principal ponto onde as pessoas têm pecado, que é onde abre para problemas de incidentes, vazamentos, que a gente vai falar um pouquinho aqui, Sim. né? Amigo, eu acho que o maior problema que a gente tem hoje é o erro humano. Esse, para mim, ele é fatal. Porque às vezes a organização, a empresa, ela tem uma estrutura robusta de sistemas, né, ali voltados de segurança da informação para evitar com que aquela empresa sofra riscos de fora. Mas de dentro eu tenho um funcionário que está pegando o telefone, está tirando foto do documento, está subindo na inteligência artificial, ou eu tenho
funcionário que está mandando e-mail para a gente que não deveria receber, dentre outras inúmeras possibilidades que a gente tem em relação a essa parte de incidente de segurança. E não tem como. Quando a gente fala de incidente de segurança, de proteção e privacidade de dados pessoais, bate muito na tecla da educação, da conscientização. E aí, muitas das vezes, as empresas vão sim usar a inteligência artificial para construir uma política de privacidade, um aviso de cookies, mas se ela não sabe, primeiro, a essência teórica e da prática de privacidade e proteção de dados para poder comunicar com a SA, e principalmente a realidade interna da empresa, é como se a gente pegasse esse documento e realmente jogasse no lixo. Esse documento ele não serve para absolutamente nada e ele não protege a organização, a empresa de absolutamente nada. Então, fazer algo só para inglês ver não resolve nesse âmbito da proteção de dados. Porque tem uma frase muito boa que eu gosto de citar para os meus clientes, que é a seguinte: não basta falar que é honesto, precisa provar que é honesto. Então, não adianta eu ter uma política que foi a IA que fez, se nenhum funcionário da empresa sabe que existe essa política. Ou eu gastar rios de dinheiro com uma consultoria especializada para construir uma política e eu não trazer essa política para o dia a dia da empresa, de forma efetiva. Até porque a política, ela na verdade tem que simplesmente formalizar uma realidade que já existe na empresa, né? Exatamente. Então eu acho que o principal ponto hoje, e considerando toda essa dinâmica que a gente está vivenciando de golpes cibernéticos, de phishings, né, de pessoas utilizando ali IA para praticar crimes, se a gente não tem essa parte da conscientização bem estruturada, se a gente não ensina para as pessoas o básico, que é fazer a dupla verificação, por exemplo, de todas as informações que estão correndo ali, de toda e qualquer mensagem que ela receba e que exige uma ação imediata, né, muitas das vezes, considerando a parte da engenharia social, poxa, a gente tem um problema gigantesco. Né? Então, assim, eu acho que essa parte da conscientização ela é extremamente importante para que a gente desenvolva um trabalho positivo dentro das organizações. Perfeito, Ju. É o que eu defendo bastante também, a criação de cultura de privacidade dentro da organização, né? E a gente sabe que cultura, ela não vai vir de política, cultura, ela não vai vir de post bonitinho na rede social ou de flyer pregado ali pela empresa, né? Sim. Se a pessoa, ela de fato não vê os próprios gestores dela praticando essa cultura de privacidade, se ela não vê ali a direção, a alta direção praticando essa cultura, não adianta também nós daqui, como consultores, como encarregados de dados, fazer os melhores treinamentos, levar as melhores boas práticas, porque isso não vai ser internalizado dentro da cultura, né? Esse é um desafio constante que eu tento levar para os clientes, porque às vezes é mais fácil, né? Você não seguir a política, é mais fácil você, mas e o risco que isso traz ali? E a gente tem que parar para pensar. Eu assim, Ju, e eu sei que você também tem esse posicionamento. Nós somos, além de POs encarregados, especialistas em proteção de dados, advogados de negócios. Muito. Então nós entendemos que as empresas correm risco. Muito. Um negócio ele não sobrevive no mundo de hoje sem correr risco. Exato. Mas existem aqueles riscos aceitáveis, mas que para ser aceitável você tem que pelo menos conhecê-lo e ter medidas, né, não só de prevenção, mas também de resposta, né? Caso esse risco ele se torne realidade. Só que tem outros riscos que a gente precisa saber que a gente não pode corrê-los, né? Exatamente. E a gente vê até nos últimos casos que a gente teve, né? Assim, de vazamentos, de situações absurdas que aconteceram. E eu até queria te perguntar isso. Qual foi a situação mais absurda da mídia que saiu, que você viu e que te marcou, assim? E qual foi o maior ensinamento que você teve em relação a essa situação? São tantos que acho que é meio difícil escolher, né? Só um ou outro. Ju, eu vou trazer aqui... Não são empresas do mesmo ramo, mas vou trazer dois exemplos de comparação que me chamaram a atenção, mas principalmente por a gente ver a diferença entre se ter um bom plano de respostas a incidentes e fazer as coisas de qualquer jeito. A gente sabe, se não me engano, mais no início se não me engano, no ano passado mesmo, 2025,
houve aquele grande incidente da XP Investimentos, né? E aí vazaram dados assim de vários clientes, dados cadastrais principalmente, né? Eles alegam ali que não alegam, pelo menos nunca foi comprovado, mas que não houve vazamento de dados sigilosos financeiros dos correntistas. Mas a gente viu que foi um total desastre a forma como a XP Investimentos lidou naquele momento com o incidente. Demorou vir a público, só veio a público quando na verdade a informação já tinha tomado a mídia, não foram criteriosos em avisar ali, ter transparência com os seus titulares, avisar talvez em tempo hábil, até para as pessoas tomarem precaução contra ali aquele incidente. Até porque a gente sabe, depois que as informações caíram na rede, estão ali disponíveis, os golpes, você mesmo citou, golpes de engenharia social, eles ficam muito mais potentes do que isso. E de outro lado, nós tivemos recentemente, inclusive muito recentemente, agora nesse mês de janeiro, o incidente da Multiplan, né, que é uma das maiores gestoras de shoppings hoje no Brasil. Tendo aí, por exemplo, o Barra Shopping, talvez seja um dos mais famosos, né? Em 9 dias do incidente, eles comunicaram via SMS todos os titulares de dados que estavam cadastrados ali nos seus sistemas, informaram a extensão do dano, que é o vazamento, quais dados foram vazados, trouxeram sugestões de medida de segurança individual para cada um dos titulares, como recomendação de mudança de senhas de outras plataformas. Então, assim, claro que foi perfeito, tem alguns pontos que eu acho que deveriam ter vindo e não veio? Tem sim, mas a gente vê o tanto que um usuário que vê a preocupação, né, que a empresa tem quando ocorre aquele incidente, é ter as informações, ter a transparência, vai trazer muito mais segurança para aquela pessoa em continuar usando os serviços do que uma outra que, na verdade, tenta esconder, não traz detalhadamente esses pontos, né? Sim. Eu acho que hoje, principalmente no mundo de hoje, a gente pode falar tanto que a gente quiser, né, Ju, sobre cultura de privacidade, sobre medidas técnicas, garantia de segurança da informação 100% não existe. Não existe, eu ia falar isso agora. Essa garantia, se tem alguma consultoria que fala isso, seja uma consultoria de LGPD ou segurança da informação, ela tá errada. Tomar bastante cuidado já com essa pessoa, Pelo amor de Deus. Só que assim, esse ponto que você falou eu acho crucial. Por quê? O tanto que a gente, quando a empresa ela tá bem preparada para lidar com incidente de segurança, o contexto e a dinâmica de lidar com esse incidente é completamente diferente. E assim, a gente sabe que teve ali, que a XP foi muito prejudicada a nível de reputação e credibilidade de mercado, né? Diferente ali do Multiplan, certo? Uhum. Que provavelmente isso não foi tão assim, a gente não teve ali um embate tão grande por conta disso, porque houve ali uma prestação de contas muito grande para o titular. Obviamente, nem todo incidente ele precisa ser comunicado ao titular, Perfeito. Nem todo incidente precisa ser comunicado à Agência Nacional de Proteção de Dados, mas isso não significa que a empresa não deve se preocupar com esse tema, porque tem muita empresa que pensa assim, não é obrigatório eu comunicar com o titular de dados nem com a NPD, então tá tudo certo. Se acontecer algum incidente, a gente deixa dentro de casa. Só que o problema é qual que é a potência desse incidente e quais são as informações que foram vazadas. Porque hoje a gente já tem fóruns ali voltados à segurança da informação, que as informações sobre vazamento ou não de dados pessoais correm muito rápido. Uhum. Então essas informações, muitas das vezes, elas são potencializadas na mídia de uma forma, assim, sem precedentes. E se essa empresa ela não está preparada, se ela não tem um planejamento, um plano de resposta a incidentes, se ela não sabe como lidar com isso na prática, ali, principalmente essa comunicação com a mídia, poxa, essa empresa ela tá enrolada. Ela pode, dependendo, sem exagero, mas ela pode até fechar as portas, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa, esse plano de incidentes, né, o plano de respostas a incidentes, o plano de não parar a empresa, a operação da empresa por conta disso, né, ter um plano de recuperação, ele não é só para comunicar ou não o incidente à NPD ou ao titular, mas é um controle interno, né? É um controle que se daqui 1 ano acontecer alguma coisa, você tem que conseguir ter um registro desse incidente, né?
por que que aconteceu, quais foram as medidas adotadas, em quanto tempo, quem foram os responsáveis, porque a gente nunca sabe o desenrolar disso, Sim, né? com Então certeza. é muito importante, eu vejo que é um dos pontos que é muito negligenciado pelas empresas, né? Ter um plano de fato que una a parte ali de governança com medidas administrativas, tendo as medidas técnicas em conjunto e levar isso até o final com um registro, com um relatório, um armazenamento disso tudo. Falta Sim, muito isso para as empresas, né? Então é um outro ponto que eu trago, que eu vejo que vai ser muito exigido de agora para frente, Ju, principalmente com a alteração que nós tivemos no final agora de 2025 da ISO 27701. sim. Ela ainda não foi, essa atualização pelo menos, né, da ISO 27701, até onde eu sei, ela ainda não foi internalizada aqui no Brasil através da ABNT com a Sim. tradução oficial, mas a gente já tem a nível mundial a ISO, e aí a gente vê ali a oficialização do sistema de gestão de privacidade da informação, Sim. a criação oficial do SGPI, porque na verdade antes a gente tinha muito essa visão do sistema de governança em proteção de dados dentro do sistema de gestão de segurança da informação, que vem lá da ISO 27001, mas um dos principais pontos que eu vi de mudança aqui, que vai ser exigido cada vez mais de acordo ali com a ISO 27701, é a formalização e evidência. Fala-se muito em evidência, que é, assim, é o que a gente repete muito para as empresas Sim. já, né? Uhum. Ter evidências de treinamentos, evidências de proteção, de recuperação de incidentes, evidências é o que vai mandar nessa nova fase para mim, assim, de governança em Com proteção de dados, certeza. sabe, Ju? Exatamente. Que é o provar, né? Preciso provar de forma Não basta parecer, é o que efetiva. você falou, né? Não basta Exatamente, parecer. não basta só parecer. Então, isso aí realmente é um ponto para a gente preocupar. Teve um caso que me chamou muita atenção, que tem um ar ali cômico, né? Mas que traz muito à tona também essa nova dinâmica dos direitos ali dos menores, mas que foi o caso do Roblox. Ai, Gente, esse o caso é Felca, demais. o Felca foi extremamente cancelado, né? Pelo público Inclusive, mirim. eu amei a plaquinha, assim, como é que é? Cálice. Cálice, teve uma da Queremos Injustiça, Queremos entendeu? injustiça Que foi demais, muito né? boa, inclusive. Mas eu acho que esse caso, ele traz muito à tona a importância da privacidade e da proteção de dados pessoais no âmbito das plataformas. Né? Perfeito. Principalmente plataformas que são utilizadas por crianças e adolescentes. Então, a gente tem ali uma preocupação muito voltada para essa questão de que temos pedófilos que estavam usando ali do chat de voz para poder importunar crianças e Perfeito. adolescentes. Isso é muito grave. E aí a gente traz essa dinâmica da privacidade, da proteção de dados, unida ao ECA digital e dentre outras questões legais envolvidas. E a gente tem muito essa proteção à criança e ao adolescente. Isso também tem um reflexo, assim, né? Também traz ali o outro caso do próprio Instagram. O Instagram, ano passado, ele fez mais adequações relacionadas aos perfis dos adolescentes, voltados a trazer uma proteção maior e principalmente um controle de feed. Então, não é qualquer coisa que esse adolescente, essa criança vai ver ali no feed do Instagram. Óbvio que a gente tem muitas etapas e muitas camadas ainda que a gente precisa melhorar nessas plataformas, mas eu acho que já é um excelente primeiro passo e traz mais uma vez a importância, né? Principalmente para empresas que desenvolvem softwares, empresas que são donas de plataformas, para que esse olhar da proteção de dados esteja ali no dia a dia e que seja um fator, né, não só de diferencial de mercado, mas de proteção efetiva ao usuário dessa plataforma. Com certeza, Ju. Apesar da parte cômica que a Sim. gente sabe, e acho que. E coitado, o Felco não tem nada a ver com o que aconteceu, mas tudo bem. Mas eu acho que ele iniciou um movimento Muito importante. até antes Sim. do Roblox, né? Ali com aquela denúncia dele relacionada à adultização, que na verdade foi o que fez acelerar em
talvez em tempo histórico, a aprovação ali do ECA digital, Sim. né? E assim, claro que a gente começa a ver aquela polarização, né? Pessoas que concordam, pessoas que não concordam porque foi muito rápido, talvez precisava de mais discussão. Gente, a gente vai evoluir, nada é estático, né? Eu acho que essa é uma das belezas que o sistema legislativo nos permite. Nada é estático, a gente cria as regras, a gente testa. Claro que um sistema de aprovação de uma lei não é tão rápido quanto a gente sabe da evolução tecnológica, mas de algum lugar a gente tem que começar, né? E eu acho que foi um caminho muito, muito bom, e eu acho que trouxe um alerta e uma mudança até de perspectiva muito interessante, porque eu me lembro que naquele momento ali das denúncias, claro que tem algumas coisas relacionadas a quem explora essas crianças no ambiente digital, seja diretamente ou indiretamente, tem a visão ali da plataforma, mas eu vi o que me chamou muita atenção foi o quanto a figura dos pais foi posta em evidência nesse caso, como por exemplo, como assim você não monitora o que o seu filho faz online? Você deixa seu filho acessar qualquer coisa? Gente, o Roblox, por exemplo, ele foi um jogo feito para crianças. Não é? E ele foi desvirtuado o seu uso por terceiros. Claro que o pai ele tem sim responsabilidade, ele deve sim acompanhar o uso da criança e do adolescente, não pode ser um uso desregrado, só que a gente tem que colocar responsabilidade em quem de fato, pelo menos na minha visão, tem o controle sobre tudo isso, que são as plataformas, são as empresas. Então elas têm tecnologicamente, acho que não é assim, tá meio difícil aí, mas tecnicamente a gente sabe que essas plataformas, elas têm o poder de conseguir controlar o conteúdo que chega para qualquer conta, como verificar a identidade, como verificar a idade, só que ela quer criar barreiras para o usuário dela? Não. Ela quer qualquer usuário, qualquer pessoa, contrata a pessoa, vai lá e cria 10 contas diferentes e ela não tá nem aí para isso. Então, assim, a gente sabe que existem medidas técnicas de como você vai verificar a idade. Vai ser um dificultador na hora de cadastrar? Vai, mas vai trazer uma proteção muito maior. E se a gente tem lá uma seção específica, inclusive, sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes que precisa ter uma proteção maior. E muitas vezes eu falo com clientes, né, que eu indico o mesmo padrão de tratamento de dados sensíveis para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E eu vejo que é isso que talvez estava faltando. Eu acho que isso o ECA digital, né, ele traz um pouco agora dessa responsabilização para as plataformas, mas tem muito ainda que precisa ser feito, né, Ju? Eu acho assim, que só de iniciar essa dinâmica já é muito importante e a gente já tem um avanço enorme em relação a isso. É o suficiente? Obviamente que não, mas já é um início. Inclusive, temos crianças tentando burlar, né, a verificação de idade, fazendo barba com lápis e tudo mais. Só que, assim, essa verificação, todo esse arsenal ali de medidas que essas plataformas estão começando a tomar agora, isso vai evitar diversos riscos, não só para as crianças, como também para os responsáveis. E eu acho importante a gente mencionar a questão do melhor interesse, né, da criança e do adolescente, que muitas das vezes as plataformas se preocupam muito em só ter a autorização dos pais e não se preocupar com o melhor interesse dessa criança e do adolescente. E esse melhor interesse, quando a gente fala, né, nesse termo, ele está muito vinculado ali ao motivo pelo qual aquela criança ela está na plataforma e por que ela vai usar essa plataforma. A criança não entra na plataforma para sofrer assédio, para sofrer violência ou para ter acesso a conteúdos que não lhes dizem respeito, não combinam com a idade a qual ela tem. Então, quando a gente traz esse olhar do melhor interesse do menor para essas plataformas, essas ferramentas de comunicação, a gente protege ainda mais essa criança, né? Por mais que a gente sofra ali, né, no Roblox, daqui a pouco eu e você estamos lá, né? Sendo ali crianças, cancelados. por favor! É só uma opinião técnica aqui, tá bom? Não nos cancele.
Ju, acho que a visão é essa, e agora sim a gente tá entrando, a gente comentou um pouquinho nessa era da inteligência artificial, né? E às vezes eu tenho uns pensamentos até meio temerosos, assim, com relação ao uso da IA. Ju, é sério, eu tava, por exemplo, pensando, né, essa semana, o futuro, eu tenho visto vários vídeos, né, vários comentários aqui sobre esse uso mais forte da inteligência artificial na criação de conteúdo, como que ela tem se entremeado no nosso meio, no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a produção de conteúdo, né? Se a gente para pensar, ela é quase que uma produção de conteúdo feita da IA, feita pela IA para a IA, tendo nós, humanos, como vetores, na verdade, desse conteúdo. Por quê? A pessoa, ela precisa criar o conteúdo, ela vai lá, usa uma IA qualquer, né? Então ela vai criar esse conteúdo. O que ela faz? Ela posta isso na rede social. Para quem vê? Antes eram para as pessoas, mas agora as pessoas elas estão usando a IA para ver o conteúdo também, para filtrar, para achar produtos. Então, você cria um conteúdo, posta porque você quer de alguma forma que outra IA reconheça esse conteúdo e recomende esse conteúdo para o usuário final dela. E pior, já tem pessoas, inclusive, que fazem automação. Então, na verdade, a pessoa programa a IA para criar o conteúdo, a IA posta automaticamente para outra IA reconhecer. Na verdade, a gente tá sendo marionete aqui da IA. Eu começo a ficar, às vezes, um pouco meio preocupado com bem, isso, amigo. Viu? Não, eu falo bom dia pro meu chat todos os dias, agradeço. Se a gente tiver uma revolução das máquinas, você não vai ser prejudicado, entendeu? Mas Ju, no dia a dia mesmo, assim, no uso principalmente corporativo, eu tenho visto você trabalhando muito, sim, assim, com criação de políticas de governança, sim, boas práticas do uso da IA. Fala um pouquinho pra gente como que isso tem sido dentro das empresas. Porque, assim, Ju, o que passa muito na minha cabeça? Quando a gente estava ali nos primórdios da LGPD, uma das coisas que se falava muito, a gente via alguns gurus falando assim: usar o WhatsApp é proibido. Você não pode mandar documento por WhatsApp, você não pode fazer tal. E, de novo, é risco. E a gente sabe que uma ferramenta igual o WhatsApp é algo que a gente não consegue tirar do dia a dia de ninguém. Mas existem as medidas mais corretas, mais seguras, sim, do uso. E eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa a gente tem que aplicar um pouco para IA hoje. Eu vejo muita gente falando assim: não, na minha empresa eu vou proibir o uso de IA, mas a gente não controla isso, né, Ju? Não controla, e eu acho que se você adota o posicionamento de que na sua empresa você não vai usar a inteligência artificial, a sua empresa está fora do mercado automaticamente. Eu tenho clientes que são extremamente tradicionais no mercado e eu tenho clientes que são extremamente tecnológicos. Em ambos, a gente está vendo esse movimento da inteligência artificial acontecer. Então, a ideia não é colocar o pé na porta do desenvolvimento de inteligência artificial e uso de plataformas dentro da empresa, mas é o como utilizar e como desenvolver. Então, eu acho que esse é o fator estratégico e de diferencial de mercado e que vai falar se aquela empresa vai correr mais ou menos riscos. Então, por exemplo, aconteceu um negócio muito engraçado num treinamento que eu fui dar. A gente fez um treinamento prático, onde os times receberam um caso prático para eles poderem desenvolver um crime cibernético. Então, eles receberam um dossiê e eles tinham que desenvolver, obviamente, de forma, né, assim, lúdica, mas eles tinham que desenvolver o golpe cibernético. E teve um time em especial que eles desenvolveram um golpe tão bem elaborado que eu fiquei de cara com aquilo. E eu olhei e eu falei, gente, não tinha um ser de segurança da informação, de tecnologia naquele grupo. Eram todos da humanas, né? Então eu falei, gente, a cabeça de vocês tá muito, assim, elaborada pro crime. O que tá acontecendo? E eu fiquei tão, assim, envolvida que eu ainda falei pro coordenador de segurança da informação. Falei, nós estamos perdendo aquele grupo ali, ó. Pode colocar eles no time de segurança da informação. Vamos mudar, galera. E aí, na hora, esse coordenador, ele me olhou, eu já entendi o olhar dele. E depois ele me chamou no canto e ele falou, depois eu vou puxar a câmera, mas eu tenho certeza que eles usaram o ChatGPT através do telefone. Porque na empresa o uso do ChatGPT, ele é proibido, eles usam só o Copilot, é só para fins corporativos e tem toda uma estrutura de governança em cima disso. Mas tá na mão.
O ChatGPT está na palma da mão. Eles foram lá, tiraram fotos do documento, subiram o documento para a plataforma e pronto. Lembrando que esse documento era um documento confidencial. E aí? E a gente está falando de uma empresa que tem uma governança muito positiva. Então, entra muito nesse cenário de que, às vezes, a gente vai fazer de tudo, vai atuar ali com a conscientização, vai atuar com políticas internas, mas ainda assim a gente pode ter essas dinâmicas ali dentro da empresa. Então, assim, ir contra a IA, falar que não vai usar a IA, gente, esquece. Porque às vezes você tá lá com aquele pensamento, não vou usar IA, aqui na empresa é proibido, seu time de segurança da informação, ele bloqueia todo e qualquer acesso pelos dispositivos corporativos da empresa, mas todos os funcionários têm um smartphone. E nesse smartphone vai ter um aplicativo chamado ChatGPT, Gemini, que ele vai lá, pode tirar fotos, e aí? E por mais que a empresa tenha ali regras específicas e claras no sentido de que não pode se fotografar documentos da empresa, né, não pode colocar documentos da empresa dentro das plataformas, a gente tem um problema estrutural. Então, é muito melhor que essa governança ela seja desenvolvida, olhando muito para a realidade de cada organização e de cada empresa, do que simplesmente falar que não vai usar, colocar o pé na porta, mas nos bastidores seu funcionário está mandando todos os documentos para uma plataforma que muitas das vezes não tem homologação corporativa, não tem a usabilidade dela é gratuita, o que piora muito, né, essa questão da segurança e da proteção de dados pessoais. Então a gente tem uma dinâmica ali muito profunda ainda, eu acho que está todo mundo muito no início dessa parte de governança em IA, mas que a gente tem que olhar, senão vai virar um verdadeiro caos em breve, eu acredito. Perfeito, Ju. E é aquela famosa frase que a gente sempre fala, é fazer o básico bem feito. É isso, amiga, é isso. Precisa vir aqui e redesenhar a roda. Não. Sabe, igual a gente tem uma ISO de gestão de segurança da informação, de gestão de privacidade da informação, a gente tem também uma ISO de gestão de governança em inteligência artificial, que é a ISO 42001. Para eu estar bem posicionado no mercado, eu preciso ter uma certificação na ISO. Não, gente. É fazer o básico bem feito, é ter as regras, é a alta direção seguir as regras internas que foram criadas e deixar muito claro para os colaboradores também, né? Exato. Mas uma outra coisa, Ju, que eu vejo também que a gente precisa de um apoio maior da alta direção é em como tratar esses incidentes. Por quê? O que eu já presenciei em alguns casos? A empresa, ela tem às vezes um programa de governança estruturado, eventualmente ocorre um incidente grave ali dentro da empresa, só que as pessoas elas acabam não sendo punidas adequadamente. É verdade. E claro que a gente não gosta de punir ninguém, a gente não gosta, mas as regras elas são feitas para serem cumpridas. São conversas difíceis, eu entendo, sabe, Ju? Mas as regras elas são feitas para serem cumpridas. E quando a gente fala em segurança da informação, muitas vezes o dano principal, que é o dano que as empresas mais se importam, que é o dano financeiro em primeira linha, muitas vezes ela não vem de cara ali decorrente, causa e efeito logo após o dano ali, né, um incidente. Ele tem ali, às vezes um tempo, às vezes esse dado ele acaba vazando agora, mas o problema é de um concorrente chegar a essa informação e te dar ali a perda de um cliente grande, vai acontecer daqui 6 meses. Então eu acho que é isso, a gente precisa ter regras claras, cumprir essas regras e fazer cumprir também dentro da organização, né, Ju? E pensando agora para 2026, a gente já falou sobre proteção de dados para crianças, né? Eu acho que é um tema que vai estar muito em voga e, de novo, não só para plataformas, mas para todas as empresas que prestam serviços para o consumidor final criança. Então, a gente pode falar de escolas, a gente pode falar de creches, a gente pode falar de clubes, por exemplo, né? De como que eles tratam essas informações. Inteligência artificial vai estar cada vez mais em voga, né? Eu acho que a gente vê até dentro da agenda regulatória da ANPD para esse ano,
voltar um olhar específico ali Inteligência artificial. para a inteligência artificial, para o artigo da LGPD que fala especificadamente sobre a revisão de decisões automatizadas, né? Eu acho que é ali o principal artigo da LGPD que fala sobre proteção de dados dentro do uso automatizado e principalmente, muito provavelmente esse ano a gente veja o nosso AI Act aqui do Brasil, né? O marco regulatório da inteligência artificial aprovado. Mas vai ser um ano também muito tumultuado, né? A gente tem eleições, nós temos Copa. Ju, para além disso que a gente falou aqui, o que você acha que 2026 nos reserva na proteção de dados? Amiga, eu acho que vai ter. Se a gente fosse olhar o cenário há 2, 3 anos atrás, ainda estava um movimento muito embrionário da LGPD. As empresas que estavam se adequando ou era porque eram empresas muito grandes e que tinham contato com empresas da União Europeia e que de forma obrigatória elas tinham que se regulamentar aqui internamente, mas também empresas grandes cobrando de seus fornecedores, sejam eles médios, de pequeno porte, a implementação. Então a implementação ela estava muito vinculada à questão de manter ou não o negócio, né? Agora, para 2026, a gente vê um movimento muito mais intenso. Por quê? A NPD começou ali a aplicar suas sanções administrativas e publicá-las. Então, a gente já tem um potencial ali de risco em relação à credibilidade e reputação muito grande e também de fechamento de negócios. A própria questão da IA que a gente comentou, eu acho que isso tem um potencial gigantesco para 2026, um olhar regulamentador em cima disso, e principalmente a questão dos vazamentos de informações e de incidentes de dados. Porque os incidentes eles têm crescido potencialmente, até quando a gente fala de golpes cibernéticos. Então, isso tem tomado de uma forma a mídia muito grande. Então, toda hora que você abre o celular para ver uma notícia, tem alguém que caiu num golpe, tem um golpe que é diferente. Agora tem a IA que estão criando ali, né, os fakes das pessoas que são muito realistas e as pessoas começam a cair nesses golpes. Então, tem virado um problema social muito grande. E como a gente tem esse problema social muito grande, a gente demanda uma preocupação com a LGPD maior ainda. Então, assim, o que eu tenho percebido muito é isso. E principalmente dentro das organizações. Então, por exemplo, lá com os nossos clientes, a gente está fazendo muita mesmo conscientização em torno de golpes que envolvem inteligência artificial, por exemplo. Porque muitas das vezes os sistemas internos apresentam uma vulnerabilidade, eu tenho um criminoso que consegue adentrar ali dentro desse sistema e se passar por um diretor financeiro, pelo próprio CEO, o CFO da empresa, pedindo ali, né, naquela correria de sempre, ações imediatas, contatos e muitas das vezes até transferências bancárias. Então, amiga, eu acho que para além de tudo que a gente mencionou aqui hoje, que não foram poucas coisas, né, a gente conversa muito, mas eu acho que esse olhar em relação a golpes cibernéticos, ele vai ficar ainda mais aflorado. A gente está tendo um número exorbitante de golpes diários e que eles estão ficando cada vez mais profundos. E aí, falando do golpe do advogado, por exemplo, que tem ali prejudicado bastante os advogados que atuam no contencioso, né? Gente, esses dias a gente recebeu a notícia de que a cliente de um advogado, ela recebeu um link de uma audiência com toda ali a estrutura do TJ, o link tinha o nome do TJ, tudo bonitinho, de uma pessoa se passando pelo escrivão do juiz, falando que era uma audiência imediata, porque de tentativa de acordo. Meu Deus. E essa pessoa ali, assim, olhando ali, né, a configuração da conversa, vendo que tinha um símbolo do TJ, tudo certinho, ela entrou ali na suposta audiência de conciliação, e nisso o suposto juiz pediu para ela abrir a tela do internet banking dela para ela fazer uma transferência imediata para que o valor fosse recebido de forma coesa e correta. Então, a gente tem ali um nível de acesso a informações e um nível de elaboração de golpes que está muito grande. Até eu e você, a gente pode se tornar vítima disso, por mais que a gente tenha ali sempre essa pulga atrás da orelha. E isso se aplica não só a pessoas físicas, mas a pessoas jurídicas também, que aí o risco é ainda maior, porque a gente pode colocar uma organização em risco. Já pensou fechar a porta por conta de um risco como esse? E a gente vê, né, dentro das empresas, por exemplo, eu tenho recebido, assim, diversos
nossos clientes mensalmente diversos boletos fraudulentos. É isso. E é muito. Assim, eu nem consigo explicar, porque eles sabem tudo. Eles sabem os valores, eles O sabem histórico. o histórico, as contas, o que aconteceu. Parece que tem alguém ali com acesso até ao e-mail da empresa, acompanhando tudo que está acontecendo. E os golpes, eles realmente são muito sofisticados, são muito bem direcionados. A gente precisa ficar assim muito, muito mesmo atento, sempre ter o cuidado, né, de fazer um double check de todas as Exato. informações, tomar muito cuidado com tudo que foi imediatista, né, isso que eu falo, gente, principalmente quando a gente tá falando da justiça, né. Nossa, muito. Gente, você entra com uma ação, espera 2, 3 anos, às Aí vezes, do pra uma nada, sentença, e do nada você tem que entrar numa audiência e depositar 10, 20 mil reais. é, Então vamos tomar cuidado é com isso. com essa imediatidade, vamos tomar cuidado com quem a gente atende, como a gente atende. Então, se identificou como seu advogado, mas um número novo, do nada. Peraí, É. vamos dar uma olhada um pouco melhor nisso. E essas situações, elas se repetem em diversos níveis, né? A gente vê pessoas criando e-mails falsos, aí você vai lá, às vezes, olhar o domínio, a pessoa trocou um I pelo L, por exemplo, e aí o nome De forma parece. bem Então, sutil. a gente precisa ter um pouco de cuidado e um olhar clínico ao realizar qualquer transação, principalmente transação financeira, né? Exato. E é onde eu falo que, por exemplo, a LGPD, um processo de adequação LGPD, a criação de um programa de governança dentro da empresa, ela não vai servir só para criar processos de segurança interna. Ele é um processo de revisão inteiro da empresa. Porque quando a gente faz ali o mapeamento de dados, por exemplo, eu não mapeio só o dado, né? O nome, o telefone, o endereço que está ali. Eu primeiro entendo o processo inteiro, né? Onde ele começa, onde ele termina, para depois achar os dados pessoais que estão ali naquele contexto. Então, um programa de adequação, um projeto de adequação, ajuda a empresa a revisar seus processos internos. Sim. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, gente, vamos aproveitar, são esses meses que a gente tá junto para organizar a casa, né? Isso. Pôr a casa em isso. ordem. E essa questão que você disse, por exemplo, quando a gente olha para a questão do mapeamento de informações e a gente olha ali muito para o chão de fábrica mesmo da empresa, e a gente tem pessoas que estão no chão de fábrica falando da realidade, eu acho que é o momento ideal para a gente fazer esse levantamento de risco e, assim, amarrar as pontas que estão soltas dentro da organização. Porque, de fato, gente, se a sua empresa ela não está adequada à LGPD, se ela não tem processos mapeados, se os riscos não estão evidentes para você poder cuidar desses riscos, reza muito, assim, se apega muito à sua religião, a Deus, enfim, aos santos, aos anjos, pede hora para que a sua empresa não passe por um momento, um incidente de segurança. Eu não vou nem dizer que não passe, é que demore mais a passar, porque que vai passar, vai, Ju. A gente sabe. A gente sabe. Mas assim, porque quando acontecer, eu gosto sempre de falar isso para os meus clientes, né? Uma pessoa saudável, que pratica exercício físico com regularidade, que tá com a alimentação em dia, quando ela gripa, a gripe passa por ela de uma forma muito amena. Ela não sofre tanto. Ela consegue continuar trabalhando, tendo a vida dela normal. No máximo ali, ela fica ali com um lencinho, né? Enfim, tem um leve desconforto. Agora, a pessoa que não está com os exercícios em dia, que é sedentária, que come mal, que é extremamente estressada, que não se preocupa com a saúde, quando a gripe vem, ela vai derrubar essa pessoa. E quando a gente pega essa analogia e coloca para dentro das empresas, é a mesma coisa. Uma coisa é eu ter uma empresa que está com a casa organizada e aconteceu um incidente. Essa empresa ela vai saber lidar com esse incidente. Ela vai estar segura em relação a esse incidente, né? Por mais que os danos sejam grandes, se a gente olha para a questão da sanção da NPD, ainda assim a própria NPD ela vai trazer um olhar mais leve em relação ao incidente. Agora, a empresa que não tem nada, que está completamente despreparada, poxa, esse incidente ele pode simplesmente fechar as portas dessa empresa, né? Perfeito, Ju. Eu acho que
Esse é o principal ponto, né? Tá preparado para quando acontecer, não é para se acontecer. Exatamente. A gente sabe disso. A gente sabe também que esses incidentes, eles acontecem diariamente nas empresas, né? Sim. Não é só porque não saiu na mídia ou não foi denunciado para a NPD, porque, como você bem colocou, nem tudo vai precisar ser denunciado para a NPD, né? Mas a gente sabe que existe e a gente sofre junto com os clientes, às vezes, nesses processos, né? E aí o cliente já tá, às vezes, com, sabe, problema pra lá, aí sim que ele vai procurar um especialista, alguém para poder ajudar ele a organizar a casa, sendo que se já tivesse pronto para isso, como muito bem você colocou a sua analogia, né? Se a empresa tivesse ali forte, treinada, bem nutrida para aquele incidente ali, aquilo ali ia atingir ela de forma muito mais leve. Uma das coisas que eu vejo que a gente vai enfrentar agora em 2026, Ju, é uma mudança muito grande da NPD também, agora como uma agência de fato, né? E não como uma autoridade. Principalmente se dentro desse processo de regulamentação do marco legal da IA no Brasil, ela ficar ali mesmo como gestora do CIA, né? Do Sistema de Inteligência Artificial Brasileiro. Então, a atuação dela vai ficar muito mais forte. Ela abriu um concurso gigantesco no ano passado, né? Para trazer mais braços. Eu tenho visto que tem caminhado para uma atuação conjunta cada vez mais forte da NPD, Procon e Ministério Público, principalmente num processo de fiscalização. Eu vejo que o Procon e o Ministério Público vai ser cada vez mais um braço da NPD no processo de fiscalização local, principalmente, né? Para a NPD ter essa capilaridade um pouco maior. Então, a minha dica para 2026, para quem estiver aqui nos ouvindo, né, não deixa para a última hora, não deixa um auto de infração chegar na sua porta para resolver essa questão, porque a gente sabe que depois que o problema está posto, resolver ele é muito mais difícil, é muito melhor a gente precaver. Então, eu acho que já até encaminhando pro final desse nosso bate-papo, né, Ju? Acho que a minha dica é isso, olhem com cuidado para a governança, olhem com cuidado para a proteção de dados, principalmente nesse contexto novo que a gente vai começar a viver cada vez mais forte a partir de 2026, né? De inteligência artificial, uso das plataformas por crianças e adolescentes, até porque a gente está caminhando para eu vejo cada vez mais para um caminho da singularidade tecnológica, né? De poucas plataformas resolverem muitas informações, mas através dessas plataformas uma teia e uma rede cada vez maior de fornecedores, né? Que são os subprocessadores ali desses dados pessoais. Por isso que ter a sua cadeia, a sua gestão de fornecedores bem estruturada é um ponto de bastante atenção também para esse próximo ano, né, Ju? Concordo 100%. Eu acho que a gente conseguiu trazer ali as principais preocupações que as organizações, empresas precisam ter. E eu acho que ficou claro, né, gente? Se adequa. Gente, meu Deus. Vambora, né? Se adequa, não perde tempo. Por mais que você seja uma empresa de pequeno porte, muitas das vezes você está perdendo negócios porque você não tem a LGPD implementada de maneira estratégica na sua empresa, né, amigo? É isso. Então, eu acho que a gente conversou muito, foi muito bom. Muitíssimo obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Que isso, compartilhando esse momento. E que venham os próximos, né? Com certeza. E para todos vocês que nos ouviram, muito obrigado pela sua participação até aqui. Essa nossa conversa, minha e da Juliana Borges, em comemoração aqui ao Dia Internacional da Privacidade. Acho que é o momento justamente para a gente aproveitar e trazer mais awareness, né, de forma geral para o assunto. E se você gostou do conteúdo, comenta aqui, deixa suas dúvidas, me fala se você quer mais bate-papo assim entre eu e a Juliana Borges, né, pra gente falar sobre
proteção de dados, segurança da informação na prática e nos vemos na próxima. Abraço e muito obrigado, Ju, Obrigada, pela amigo, conversa e pela oportunidade. Foi incrível, obrigada.